não é um ato de dignidade e sabedoria. Olá, lindonas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim, porque todas as coisas cooperam para o bem daquelas que buscam, daqueles que amam e buscam o nosso Deus. Eu tenho certeza que eu tenho falado com pessoas que amam a Deus, pessoas amantes da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher que por muitas vezes é esquecida, mas que deixou uma grande lição sobre dignidade, valor, limite e perseveração da identidade. Nós vamos falar de quem? Da rainha Vasti. Vivemos em uma geração onde muitas mulheres estão sendo pressionadas a se expor para serem aceitas, para serem valorizadas ou reconhecidas. Mas a história de Vasti nos ensina que nem toda exposição vem de Deus. Há momentos em nossa vida que dizer não também é uma demonstração de sabedoria, amor próprio e respeito ao propósito que Deus tem em nossa vida. No livro de Esther, no capítulo 1, o rei Assuero realizou uma grande festa que durou muitos dias. No sétimo dia, como ele estava muito alegre pelo vinho, ele ordenou que trouxesse a rainha Vasti diante de todos convidados para exibir sua beleza, que a introduzisse à presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, ou seja, ele queria expor a beleza da rainha Vasti diante de todos os convidados. E você lê isso lá no livro de Esther, no capítulo 1, versos 1 adiante. Observe bem que Vasti não foi chamada para ser honrada. Ela foi chamada para ser exibida. O rei, ele desejava transformar sua esposa em um espetáculo diante de homens embriagados. Com isso, muitas mulheres confundem submissão com anulação. A Bíblia ensina sobre submissão, mas nunca sobre humilhação. A submissão bíblica não significa aceitar tudo sem discernimento. Deus nunca pediu que uma mulher abrisse mão de sua dignidade para agradar pessoas. E Vasti entendeu que aquela ordem feriria sua honra. Por isso ela recusou comparecer diante do rei. Uma das maiores mentiras da atualidade é acreditar que para ser valorizada a mulher precisa se expor. Mas Deus não valoriza mulher pela aparência, amadas. Deus valoriza mulheres pelo coração, pelas suas atitudes diante dele. Muitas mulheres hoje estão sofrendo emocionalmente. Por quê? Porque buscam validação. E isso mexe muito com o psicológico das mulheres. Mulheres têm buscado muita validação nas redes sociais, na aprovação dos outros ou em relacionamento. A verdadeira valorização, ela vem de Deus, ela vem do seu princípio, ela vem do seu caráter. Quando a mulher entende quem ela é diante de Cristo, não precisa se exibir para ser reconhecida, ela não precisa de aparecer para ser reconhecida por Deus nem por ninguém. Deus vai trazer a honra no momento certo, na hora certa. Embora a Bíblia ela não descreva os sentimentos de Vasti, podemos refletir sobre o impacto emocional daquela situação. Imagine se colocar diante de uma escolha. Ou ela feriria sua dignidade ou proteger sua honra e sofrer consequências. Ela tinha dois caminhos, ou seria exposta ou sofreria sérias consequências. A rejeição, a pressão e a injustiça pode gerar uma dor emocional. Mulheres vivem em situações semelhantes. Quantas mulheres estão passando por isso, Por esses momentos, por essa situação semelhante à da rainha Vasti. Estão passando por pressão no casamento, pressão familiar, pressão social. A sociedade tem cobrado muito da mulher. Pressão para aceitar aquilo que fere os seus valores, que fere os seus princípios. A saúde emocional é afetada demais
quando somos constantemente pressionadas a negar quem somos. Quando a mulher ela é pressionada a negar sua identidade, ela sofre uma pressão psicológica muito grande, ela é cobrada muito, a cobrança vem assim forte sobre ela, como aconteceu com a rainha Vasti. Por ela ser uma rainha, ela tinha que obedecer, ou seja, ela tinha que lidar com aquela exposição, porque ela era rainha, porque ela tinha um nome a zelar. Nós vivemos um tempo onde a santidade é vista como algo ultrapassado, mas a santidade é uma proteção espiritual e emocional. Quando Deus nos chama para a santidade, Ele está preservando a nossa santidade, a nossa identidade. Vivemos, meninas, em um tempo onde a santidade é vista como algo ultrapassado. Hoje em dia é ultrapassado procurar a santidade, se resguardar. Mas a santidade é uma proteção espiritual e emocional. Quando Deus nos chama para a santidade, Ele está preservando nossa identidade, o nosso caráter, a nossa integridade. A mulher que se guarda para Deus, ela entende que seu corpo, sua mente, sua alma pertence ao Senhor. Ela não se expõe, ela não fica se expondo para receber aplausos. Ela se preserva para cumprir o seu propósito, o seu legado. Aparentemente, Vasti, ela perdeu sua coroa. Mas espiritualmente, preservou algo maior, preservou a sua dignidade. Existem perdas que são, na verdade, livramento, tá? Tem coisa que a gente perde, você não perdeu, amiga, você ganhou. É livramento do Senhor. Às vezes, Deus permite que algumas portas se fechem para preservar a nossa identidade. Coisas acontecem para nos preservar diante dEle, porque Deus é Deus, Ele vê, Ele sabe todas as coisas, Ele tem cuidado de nós. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. A palavra do Senhor fala exatamente dessa forma para nós. Vasti perdeu uma posição, mas manteve sua honra. Então, mulheres de Deus, filhos do amado Altíssimo, nem toda oportunidade vem de Deus. Preste bem atenção que isso é muito forte. Nem toda exposição é valorização. Nem toda submissão agrada ao Senhor. Você não precisa provar seu valor para ninguém, você não precisa provar nada para ninguém. Por quê? Porque sua identidade, a sua honra está em Deus. Santidade é proteção. Guarde o seu coração, porque é uma demonstração de sabedoria. A história de Vasti nos ensina que existem momentos em nossa vida que uma mulher precisa permanecer firme, mesmo quando isso nos traz consequências. E isso muitas das vezes é do nosso trabalho, do nosso dia a dia. O não vai fazer uma grande diferença. O não na nossa vida significa caráter. Tem coisas que você vai ser convidada a fazer que você não pode fazer porque você tem o verdadeiro caráter de Cristo. Você é uma mulher de Deus. E a palavra de Deus, ela nos lembra que honra vale mais do que popularidade, que a dignidade vale mais do que aprovação, que a santidade vale mais do que exposição, e que uma mulher que conhece o seu valor em Deus não negocia sua santidade com ninguém. E se esta mensagem, queridas, falou profundamente em seu coração, compartilhe com outras mulheres, inscreva-se no canal e deixe nos comentários. Eu escolho preservar minha identidade em Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te fortaleça sua vida, sua saúde emocional e espiritual e a sua caminhada de santidade diante dele. Beijo e até o próximo vídeo.